é um grande vilão. Então, com a legislação para diminuir emissões poluentes, o que desenvolveu? Primeiramente, o carburador eletrônico, tinha alguns controles lá na fase fria do motor, e dashpot, cutoff, tá? Depende dos amigos que são da área automotiva, vão entender o que eu estou falando. Dashpot, amortecedor da aceleração, fecha devagar a borboleta, diminui hidrocarboneto. Cutoff também baixa emissões, CO, CO2 e hidrocarboneto. E teve a evolução no carburador. Mas só que daí não foi suficiente. Aí entrou-se injeção eletrônica. Mas o que é a injeção eletrônica para ganhar potência? Não, para baixar a emissão de poluente, atender a legislação, normas regulamentar de emissão de poluente. E eu queria falar sobre a injeção. O veículo, então, não foram todos veículos de uma vez, assim como hoje os carros elétricos, não são todos carros elétricos. Vou pegar como exemplo a Fiat. Então, na época, vamos falar que ela tinha 5 modelos de veículo. Porém, ele tinha que reduzir a emissão de poluente. Então, não saiu colocando injeção eletrônica nos 5 modelos. Primeiro, digamos, 2 modelos, porque é a frota dela. A frota dela, pela legislação, precisava baixar a emissão de poluente da sua frota. Aí, ela tem 5 modelos, 2 colocou injeção eletrônica. E depois, aos poucos, foi diminuindo também o índice, né? Aí teve que ir da sua frota e colocando, até que chegou um momento foram todos os veículos. Tá? Isso é bom, o comércio também é. Imagina hoje como a gente estaria respirando, se estivesse respirando, o carburador poluindo imensamente. E então envolve também com a economia, tá? Um modelo novo, assim como hoje carros elétricos, tá? Tem aquele boom, por mais que a pessoa não pense, não tenha consciência ecológica, muito importante isso, consciência ecológica. Por isso que eu falo que nós da área automotiva temos que ter essa consciência ecológica também, tanto no resíduo do veículo, quando faz a manutenção, o descarte, e também a emissão de poluentes do próprio veículo em funcionamento. Tem que ter uma consciência ecológica. Então, muitos estão comprando carro elétrico pelo modismo mesmo. Deixa eu ver como fica melhor aqui a câmera. Eu tenho condição, tenho um carro novo, não quero estar na moda, né? Só pego como moda. Tem um modelo novo, vou lá e compro carro elétrico, né? Ele polui até de outra forma, mas está lá comprando carro elétrico. Então, daí também movimenta a economia. Então, voltando aqui para nossa injeção, vou tomar aqui um suquinho. Já sabemos que o pistão desce, admitindo ali, puxando o ar externo. E o que eu preciso no meu sistema de injeção eletrônica? Meu processo de combustão, deixa eu botar aqui no óculos para enxergar bem e poder falar com vocês. Meu processo de combustão, eu preciso garantir que tem uma queima perfeita. Ar, join, ar, O2 mais N2, o combustível, HC. Olha lá, a combustão. A combustão ela nunca é totalmente completa, tá? Sempre fica resíduo na minha combustão. O que gera no resíduo da combustão? Gera gases. Gases, eu falo assim, nocivos, né? Gases CO2 mais H2O, né? Que é água, mais N2. Olha lá o nocivo. CO mais ali a combustão, né? Porém, ela é incompleta. Olha aqui, ó. A combustão. Então, o que eu tenho lá nos meus gases? CO2 mais H2O mais N2. Porém, a combustão é incompleta. O que gera no meu resíduo da combustão? CO mais H2, então óxido de carbono mais hidrocarboneto mais NOx. Então, eu preciso, na minha queima, na minha combustão, eu preciso da garantia que eu tenho uma estequiometria para diminuir isso o mais mínimo possível, tá? 0,0, né, 100% não fica, eu tenho que diminuir o mínimo possível. Aqui, ó, o gás resultante da combustão, ar combustível, gases não nocivos e gases nocivos ou não nocivos, CO2, H2O, N2. Porém, ó, o gás nocivo,
meu resíduo da combustão, CO, acabei de falar na tela anterior, né? HC, NaX. A minha relação estequiométrica. Então, o que é estequiometria? Para poder ver a queima lá, a combustão, eu falei isso lá no Triângulo do Fogo, na live passada, happy hour passado. Para eu garantir minha queima, minha combustão, para eu poder ter minha combustão, eu preciso ter o Triângulo do Fogo. Porém, eu sempre falei que não é o triângulo mais, é quadrado, porque eu preciso da estequiometria. Então, relembrando lá as aulas, né, de química, várias matérias entra o Triângulo do Fogo, né? O que eu tinha lá? O combustível, o comburente e a fonte de calor. Mas, porém, se eu tiver um excesso de um deles, ou falta de um deles, muito baixa, eu não tenho a combustão. Então, preciso ter uma estequiometria. Para gasolina, com 22% de álcool anidro, 13,3 partes de ar para uma de combustível. Para cada 1 quilo de combustível, a gente fala grama, ele está falando 1 quilo, mas tudo bem. Cada 1 quilo de combustível, eu preciso são necessários, né, 13,3 kg de ar. Vou acelerar aqui um pouco, tá? Aí eu tenho um fator lambda. Fator lambda é igual a 1. Como seria esse fator lambda igual a 1? Ainda não está falando aqui, mas eu estou falando o que seria o ideal, né? A relação estequiometria real dividido pela relação estequiometria ideal. Então, se eu tivesse valores ali, um valor dividido por outro, né, seria 1. Isso seria ideal, só que nunca fica lá no ideal, né? Tem uma grande variação. Por isso eu tenho lá o sensor de oxigênio, né? Que é o sensor EG, a sonda lambda, para poder estar lendo e estar buscando mais próximo do ideal. Aqui, ó. Lambda maior que 1. Mistura pobre. Lambda menor que 1. Mistura rica. Lambda, o ideal seria lambda igual a 1. Mistura ideal. Então aqui, ó, para os amigos que ainda não conhecem, né? Deixa eu ver se cursor aqui dá para ver. Eu tenho aqui. Então, como funciona? Assim que nós falamos do carburador, agora vamos falar aqui da injeção eletrônica. Como que funciona para eu poder tentar aproximar ao máximo, né? Daquela estequiometria, para eu chegar a lambda igual a 1. Ali fica trabalhando o tempo todo, não fica travado, nunca fica travado, tem uma grande variação ali, pobre, rica, porque eu tenho muito regime no meu motor, acelero, desacelero, marcha lenta, mesmo em marcha lenta, não estou pondo carga, não estou acelerando, mas está controlando, tem variações, a própria resistência do motor, a variação de temperatura, a hora entra o eletroventilador, tem uma carga lá no alternador, cai a rotação. Então, para isso, eu tenho aqui uma unidade de comando eletrônico, ela que vai receber as informações dos meus sensores. Olha aqui para esse lado aqui, vamos falar do nosso lado esquerdo, né? Eu tenho aqui o sensor de temperatura do ar, é chamado sensor IAT, tem desse modelo, sensor de pressão absoluta, deixa eu aproximar mais, sensor de temperatura do ar, sensor de pressão absoluta, sensor de posição da borboleta, sensor de temperatura do motor, sensor de velocidade do veículo, sensor de oxigênio, que é a sonda lambda, sensor de pressão da direção hidráulica. Aqui está um desenho do distribuidor que vai um sensor de rotação, sensor Hall, vai dentro do distribuidor. Sistema mais antigo, esse material aqui é antigo. Sensor de detonação. Agora eu vou falar um pouquinho do funcionamento de cada um deles. Eu tenho um relé aqui do sistema. Tenho aqui a chave de ignição. Tenho aqui a bateria do veículo, preciso ter, né? Alimentação. Então, para esse lado aqui esquerdo, eu tenho meus sensores. Do meu lado direito aqui no módulo, eu tenho meus atuadores. Aqui, ó. Relé da bomba de combustível. A bomba de combustível. Bico injetor, pode ser de um bico só, um multipoint. Esse camp
Para quem não sabe o que é CAMP, é uma válvula de purga do câncer. Vou falar um pouco do câncer. O que é esse canister? Conector de diagnóstico, que eu consigo entrar com o scanner, fazer o diagnóstico no sistema de injeção. Estágio de potência da bobina, a bobina de ignição. No caso, ele, né, tem as cargas, ele sabe o momento de mandar a centelha. Bobina de ignição. Tem aqui, deixa eu ler aqui, corretor de marcha lenta, um relé e aqui relé de partida a frio para veículos flex ou a álcool. Deixa eu ver se vai ter cada um deles aqui, senão volta um pouquinho a tela. Aqui um sistema mais moderno. Eu vou detalhar um pouco nisso aqui mesmo, porque aqui tem bastante componentes antigos, mais primórdios aí, mas vai dar para entender bem, bem do princípio. Ó, eu tenho aqui um bico injetor, que esse bico injetor, ele que vai estar fazendo na função do carburador, vai estar pulverizando combustível no coletor de admissão, para quando o pistão descer esse combustível na dosagem, vamos falar assim, correta, para poder ter aquela estequiometria que eu mencionei. Mas como que esse bico injetor ele vai abrir e fechar? Quem que vai controlar ele? O módulo aqui, ó, que a gente chama de módulo, que é a unidade de controle do motor. Mas como que ele controla esses bicos, a abertura dele em milissegundo, conforme as informações que chegam para ele aqui, ó. Primeiramente, eu vou pegar aqui, ó, o sensor de rotação do motor. Deu partida no motor, tá vendo aqui que tem a chave de ignição, ó? A chave de ignição. Dei partida no meu motor pela chave de ignição. Ó, tem a bateria que vai me alimentar meu sistema. Dei a partida. Eu tenho um relé principal aqui que vai alimentar os componentes. Então, dei partida. Quando o motor começar a girar, aqui eu tenho um sensor de rotação dentro do distribuidor, que no sisteminha mais moderno, vocês vão ver que tem uma roda fônica. Aí tem um sensor de rotação que vai enviar o sinal de rotação para o módulo. Ou seja, o motor está girando, a pessoa está dando partida. Então, o que ele vai começar a fazer nesse momento? Ele obteve um valor aqui, um sinal de rotação desse sensor de rotação. Ele vai fazer com que o bico aqui pulsa. Pulsar seria abrir e fechar uma agulha que tem dentro dele aqui, ó. Aqui não tem um desenho, mas eu tenho aqui um tubo distribuidor de combustível em cima desse bico, que vai estar o combustível sob pressão. Quem vai estar gerando o combustível para poder aumentar a pressão do combustível? Essa bomba aqui, ó, vai ter um tubo de combustível, um sistema de alimentação, né, bem do tanque. Vai ter um tubo que vai até lá a flauta que vai esse bico. Devido à restrição, vai gerar uma pressão. Conforme a agulhinha dele levantar, que esse módulo vai mandar um sinal elétrico que vai fazer um levante da agulha aqui, ó. Vai mandar um pulso, tem uma alimentação positiva, vai mandar um pulso negativo para poder levantar a agulha. Levantou a agulha, o combustível está sob pressão, vai ser pulverizado no coletor de admissão. E o motor vai entrar em funcionamento. Mas qual a dosagem desse combustível? Olha aqui, ó, tem aqui um sensor de temperatura, cadê? Temperatura do motor. Conforme a temperatura tiver o motor, tiver frio, na fase fria, o meu tempo de injeção que vai ficar aberto, essa agulhinha, vai descer o combustível, é maior. E na fase quente, já está mais aquecido. Fase quente, o meu tempo de injeção de abertura aqui do bico é menor. Vou acelerar aqui para a gente conseguir falar um detalhe de todos eles um pouco, tá? Poder ir para o próximo, mais moderno, sisteminha mais moderno. Tudo bem, entrou em funcionamento, também tem aqui o sensor de temperatura do ar. Entrou em funcionamento, mas eu tenho deixa eu ver esse sistema aqui. No caso vai ser aqui dentro do próprio distribuidor. Eu tenho a distribuição de centelha, aqui não está me mostrando as velas, né? Só está mostrando aqui a bobina do lado de cá, mas não está me mostrando vela de ignição. Mas, espera aí, porque eu falei do combustível, mas lembra o triângulo do fogo?
ele detectou que o motor está em funcionamento, está girando, então ele vai pulverizar aqui o combustível. Porém, eu preciso da centelha. O que ele vai fazer também, de acordo com a rotação que está vindo lá do distribuidor? Ele vai pulsionar aqui, ó, vai mandar um sinal elétrico aqui para ser o meu deixa eu ver aqui o nome, estágio de potência da bobina, que é meu módulo de potência da bobina. Ele vai comandar esse módulo aqui, ó, para poder mandar uma centelha aqui na bobina, para poder a bobina ela é um transformador, vai transformar baixa tensão em alta tensão. Lá não está mostrando aqui, mas eu vou ter a vela de ignição, que vai estar mandando a centelha lá na vela de ignição. Está dentro da câmara de combustão, a vela de ignição, combustível, o pistão vai estar subindo, já desceu admitindo, né, o combustível, o ar e o combustível ele vai estar subindo alguns graus antes do ponto morto superior. A bobina vai soltar a faísca e vai haver a combustão. Vai ter a queima da mistura, vai haver a combustão. O pistão vai ser jogado para baixo, gerando trabalho. Vou falar agora rapidamente a função de cada um deles. Porém, eu tenho estratégia. O que acontece? Onde que está esse meu carro? Está a nível do mar? Como está a posição da borboleta? Estou pisando no acelerador? Está meia borboleta? Eu preciso saber a pressão que está entrando dentro do meu motor. Então, para isso, eu tenho aqui um sensor de pressão absoluta, que é a pressão que está dentro do motor. Não é a pressão lá fora, atmosférica, a pressão dentro do motor. Por quê? Agora também tem a pressão do ar entrando, a pressão atmosférica entrando no meu motor, e ainda tem o pistão puxando o ar para dentro. Então, tem uma pressão absoluta no meu coletor de admissão. E eu também preciso informar para o módulo, porque ele vai tomar a estratégia de pulso do tempo de injeção e o atraso, o adiantamento da faísca, da ignição. Vamos falar do outro cara aqui. Sensor de temperatura do ar. Eu também vou ter que saber a temperatura que está o ar para poder tomar a estratégia do tempo de injeção e avanço de ignição. Aqui ó, é um sensor de posição da borboleta. Na época que era cabo de acelerador, os carros de injeção, eu tinha que saber a posição que estava a borboleta. Meia borboleta, totalmente aberta, totalmente fechada, está em marcha lenta. Se tiver em marcha lenta, ele toma a estratégia de... Tem aqui um atuador de marcha lenta. Cadê o atuador de marcha lenta? Aqui embaixo, tem o motor de passo, o atuador de marcha lenta. Se tiver a borboleta fechada, então ele vai controlar esse cara aqui, ó, com uma passagem de ar antes e depois da borboleta, poder manter em marcha lenta. Sensor de temperatura do motor, já falei. Sensor de velocidade do veículo. Eu preciso saber qual velocidade está meu veículo para tomar algumas estratégias. Eu tenho um sistema de cutoff. Cutoff o que é? Digamos, olha o sensor aqui de posição da borboleta. A borboleta está fechada. Porém, a rotação aqui está alta. A rotação está alta. E eu tenho uma certa velocidade no veículo aqui, ó. Estou detectando uma velocidade no veículo. A rotação está alta e a borboleta é fechada. O que dá para entender isso daí? Rotação alta, borboleta fechada. O carro está engatado numa marcha. Então, a pessoa não está acelerando, não está em marcha lenta. O que o módulo vai fazer? Ele vai cortar, inibir o pulso do combustível. Com isso, eu vou economizar combustível e diminuir a emissão de poluente. Por quê? Quando eu estou numa descida, carro de injeção eletrônica, eu desço uma descida, vou engatado, para poder ter esse efeito cutoff. Porque eu estou numa descida com a marcha engatada. Quem vai estar girando meu motor vão ser as rodas. Eu estou com o pé fora do acelerador. A posição da borboleta vai estar fechada. A velocidade do veículo, eu estou em velocidade, não estou com ele parado. A rotação está alta. Então esse cara está engatado uma marcha. É estratégia, tá? É programação aqui no módulo. É um banco de dados que é colocado aqui, ó. É programação. Se, né? É prompt de comando. Se tal fator, aí é programação com sinais elétricos, tá? É bem mais detalhes na eletrônica. Isso é o sistema cutoff. Pedal acelerador, vamos falar borboleta. A borboleta é fechada, a rotação alta, o carro está em movimento. Peraí, corta o combustível. Não tem por que ficar ajeitando combustível se o carro está sendo tocado pela transmissão, está engatado uma marcha. Tranquilo?
Parei aqui, né? Sensor de oxigênio, olha aqui. Eu estou nesse cara aqui, ó, conforme a temperatura, a posição lá do acelerador, a pressão no motor, estou com esse cara aqui, ó, pulsando ele. Porém, o objetivo não é diminuir emissão de poluente. Como que eu vou monitorar isso daí? Como que eu vou monitorar se está dentro de acordo, aproximando do lambda 1? Olha aqui, ó, sensor EGO, sensor de oxigênio. Ele que vai estar monitorando o teor de oxigênio que está lá no escapamento, que é depois da câmara de combustão, lá no escapamento, depois já teve a queima. Espera aí, o teor está baixo. Nossa, está baixo o teor de oxigênio, a mistura está rica em combustível, a gente fala dessa forma, tá? Rica em combustível. Porque se ele está lendo, é um processo inverso, né? Se ele está lendo, é um sensor EGO, sensor de oxigênio. Aqui, ó, sensor de oxigênio. Se ele está lendo oxigênio, então o módulo está estrategicamente programado para ler oxigênio, mas ele entende o inverso. Espera aí, se o oxigênio está baixo, então quer dizer que o tempo de injeção está muito alto. Vamos diminuir esse tempo aqui, a pulsação do bico, vamos diminuir. Um exemplo, se ele estava pulsando em 20 milissegundos, vamos cair para 15 milissegundos. Vamos fechar um pouco esse cara. Porém, por outro lado, daqui a pouco, espera aí, o teor de oxigênio está muito alto. A mistura está pobre, então está faltando combustível. Lembra da estequiometria, do fator do fogo, né, a queima perfeita. Então, o que eu vou fazer? A mistura está pobre, identificou lá que está pobre, eu vou aumentar o tempo aqui de pulsação desse bico. Perfeito, meus caros amigos? Deixa eu só abrir aqui um pouco. Esse é o sensor de oxigênio. O pessoal conhece esse som da lambda, né? Está até escrito aqui, som da lambda. Vou tomar mais um suquinho aqui, molhar a goela, como dizem. Olha um pouco minha oficina aí, uma Mercedona aqui, um chicote, um palão lá das antigas, uma HRV aqui, fazendo os freios. Muito bom, hein? Suco de abacaxi é bom demais, bom demais. Deixa eu ver esse cara aqui, quem é? Sensor de pressão da direção hidráulica. O que acontece? Tudo que está ligado no motor por correia, tudo, até sem correia, até o óleo lubrificante lá do motor, ele é uma carga para o motor, pesa para o motor. Até quem fala, nossa, o carro começou a consumir mais combustível de uma hora para outra. Pronto, o que você fez? Você fez? Nada, não fiz nada. E o pneu, calibro, o ar-condicionado, quase não ligo, mas não fez nada, não trocou o óleo, né? Troquei o óleo sim. Então é isso, colocou um óleo mais viscoso. Entendeu aí? Tá vendo que eu tô falando que, às vezes, umas informações assim, uma coisa básica, a gente tá discutindo aqui, acaba levando mais informações, você pode estar discutindo com o cliente. Então, tudo que vai no motor, que é uma carga para o motor, são as potências, né? Então, a bomba de óleo tem uma potência, o alternador tem uma potência, a bomba da direção tem uma potência, o ar-condicionado tem uma potência, então tudo tira a potência do motor. Um exemplo, o motor ele livre sem nada, 200 cavalos. Cada acessório que você vai colocando vai diminuindo, então cada acessório tem uma potência. Mas a bomba de óleo tem que ter, por isso que hoje tem bomba de óleo pilotada, tem um momento que não precisa, ela está gerando tanto fluxo de óleo. Aí abre-se um canal, cai o fluxo, o motor fica mais livre. Então, eu estava aqui. Então, sensor de pressão da direção hidráulica. O que acontece? Quando você esterça a direção até o final, carro com direção hidráulica, aumenta a pressão ali na linha, né? E a bomba continua girando, então a pressão eleva, então pesa para a bomba fica pesada, tentando bombear aquela pressão, que o fluido da direção, ele parou de circular, chegou um fim de curso, o cidadão continuou segurando o volante lá virado, chegou ao fim de curso, a cremalheira não está em movimento, a pressão do óleo sobe, pesa para a bomba, pode ver que cai a rotação do motor, quando a correia está frouxa, até canta a correia. Então, o que acontece se cair muita rotação e eu não tiver essa informação para o módulo aqui, ó, que caiu a rotação? O que acontece? Quando chega o final de curso, aumenta a pressão, ele fecha aqui um sinal elétrico, são dois terminais, fecha o sinal elétrico, o módulo identifica que ele fechou esse sinal, em tal pino do módulo, chegou um sinal lá, ele fechou o sinal. Ele faz uma correção aqui no atuador de marcha lenta, aqui do outro lado, né? No atuador de marcha lenta, tem uma abridinha nele para poder controlar a marcha lenta, senão o motor apaga, o motor morre.
lá, diagnóstico. Quando esse cara aqui está ruim, você testa até o final, o motor morre. Porque não tem sinal lá chegando nele para poder corrigir. Ok? Sensor de rotação eu já falei, vai dentro do distribuidor, deu partida, começou a detectar a rotação do motor, ele já começa a pulsar o bico, manda a centelha para poder entrar em funcionamento. Sensor de detonação, para quem não conhece, o que acontece? O nosso combustível, até mesmo se tiver um contaminante, pode haver, assim como ocorre muito, viu? Combustão instantânea. Não sei quem já viu minha aula aqui de motor de combustão, a centelha solta alguns graus antes do ponto morto superior. Nunca pode ser no ponto morto superior, senão perde eficiência, perde energia, porque tem um tempo de queima do combustível. Então, um exemplo, 10 graus antes do ponto morto superior, solta-se a centelha. Porém, se tiver solta-se a centelha e há a combustão, né? Porém, se tiver um combustível de baixa qualidade, vamos falar assim, com 20 graus antes do ponto morto superior, esse combustível já se inflama e ainda quando chegar lá a 10 graus, solta outra centelha. Daí é altamente prejudicial para o motor. Até aquele famoso bater pino, né? Essa combustão espontânea, o motor grila, né? Vulgarmente falando, o motor grila, ele bate pino, porque é uma combustão espontânea. Imagina, o pistão está subindo, aí vem um coice ali, ó, tem uma combustão que quer jogar o pistão para baixo, mas só que ele está ascendente, né? Ele quer continuar, então daí vai danificando o motor, fora que aumenta emissões também, tá? Então, para isso tem um sensor de detonação. Ele detecta quando tem esse choque, né? É um choque térmico, né? E há um ruído metálico do pino do pistão. Aí essa informação vai para o módulo. Ó, e o módulo detecta, ele faz o que? Ele atrasa aqui o ponto de ignição. Não tem aqui a estágio de potência da centelha? Ele atrasa aqui o momento de jogar a centelha. Deixa para jogar lá, vamos falar, 8 graus antes do ponto morto superior, 5 graus. Com isso também o motor perde potência. Tá? Hoje esse sistema está bem mais controlado. Sensores, chegamos aqui no final. Um relé principal, quando eu ligo a ignição, alimenta o relé, a linha de comando, que alimenta os que precisam de alimentação positiva aqui, a linha de trabalho. Chave de ignição, bateria já falei. O atuador, relé da bomba, liguei a ignição, já alimentei o relé da bomba, aciona a bomba aqui para já alimentar a linha de combustível aqui, ó. Esse bico aqui, quando os carros lá no primórdio era um bico só. Olha aqui o camp, quem é esse camp aqui, ó? Válvula de purga do canister. O que acontece? No passado, os gases do tanque de combustível soltavam-se para a atmosfera. De um bom tempo para cá, esses gases eles ficam retidos em um filtro de carvão ativado. Aí depois esses gases são reaproveitados lá na queima do combustível, lá no motor, no coletor. Tá? Então, ou seja, não pode ser constante, senão ia me atrapalhar a marcha lenta. Então aqui eu tenho uma válvula de purga do canister, tá vendo? Aqui vai um conector elétrico, que, ó, tá vendo? Aqui vai tomada de mangueira, vamos dar um exemplo, vem do tanque e pro coletor de admissão, né? Na verdade vem do filtro do canister, né? O filtro do canister que vai ter uma mangueira que não tem o desenho do filtro, tá? Porque ele não é um atuador elétrico. A mangueira que vem do canister entra aqui e daqui, ó, vai para o coletor de admissão. Porém, daqui está fechado em marcha lenta. Carga parcial seria meio pé do acelerador. Vou colocar minha mão aqui, ó. Meio pé do acelerador, carga parcial. O que seria marcha lenta? Carga parcial, carga total, carga plena. Pé do acelerador até o fim. Então, de carga parcial para carga plena, essa válvula aqui, ela se abre. Lembra aqui o sensor de porção de borboleta? O módulo sabe que pisou, tá meio pedal ou pisou até o fim, abre-se essa válvula, ele manda um sinal elétrico, abre essa válvula, os gases do filtro canister passa aqui e vai para o coletor de admissão e é feito lá a queima junto lá com o motor. Ok? Depois passar lá pelo catalisador, aqui vai ter catalisador mais pro final. Espero que dê tempo da gente esse assunto aqui até o fim, porque tem bastante detalhes. O material não é tão extenso, mas cada um procura detalhar bastante, tá? Mas a gente dá o que eu ver que dá para passar mais superficial, a gente passa. Mas chegar uma hora eu vou começar a repetir mais as coisas, né? Aqui é um conector de diagnóstico.
Esse modelinho aqui mais antigo, mas sempre teve scanner para trabalhar, conectar aqui, mas no passado, para esse modelo aqui também se tinha jumper, fazia jumper, pegava código de piscada no painel. Os amigos da área da reparação mais antigo, com certeza conhecem os códigos de piscada do painel. Até hoje ainda dá para fazer e tal, mas se usa muito mais scanner. A bobina já falei, né? O módulo é que pulsa ela para poder pulsar aqui o primeiro estágio da bobina, o primário da bobina, para soltar a centelha no secundário lá na vela. Daqui o corretor de marcha lenta já disse também, conforme você parou em marcha lenta, ele fica controlando aqui conforme as cargas, entra o eletroventilador, ele controla, liga o ar-condicionado, ele também controla, que são cargas para o motor. O relé só que aqui pelo relé, não está escrito aqui, mas pela posição, relé da partida a frio. O que acontece? O veículo a álcool, o flex, na fase fria do motor, o poder calorífico do álcool, né, do etanol, o poder calorífico é baixo. Então eu preciso de um combustível que vai fazer com que esse motor entre em funcionamento na fase fria. Então eu tinha aqui no passado um reservatório de partida frio. Você colocava a gasolina aqui, também tinha uma solenoide aqui, que é para não... Como a mangueira dele ia no coletor de admissão, ou no corpo de borboleta, para não ficar aspirando o combustível, a gasolina dele, né? Tinha também uma válvula que só permite a passagem na hora que você dá a partida com o motor frio. Perfeito? Vamos avançar? Toma aí mais um suquinho para lubrificar as palavras. Gerenciamento de motor, aqui um pouco mais moderno, tá? O que eu tenho aqui, ó? Um módulo que vocês já conhecem. Eu tenho aqui agora o sensor de rotação, para esse modelo está numa flange aqui, ó. Continua sendo sensor Hall, está numa flange. Também tem esse modelo sensor de rotação aqui, ó. Tem uma roda fônica e tem um sensor. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui um sensor de fase Hall. Lembra que eu falei do sensor lá de detonação? Agora, quando eu tenho um sensor de fase, consigo saber até qual cilindro que está detonando. Quando era só um sensor de detonação, era aleatório, não sabia qual cilindro estava detonando. Então, o que o módulo fazia? Atrasava o ponto de todos os cilindros. Agora, com um sensor de fase, eu sei, né, pelos meus cálculos aqui, é programado, tá? Tem toda uma estratégia. Eu sei qual cilindro que detonou, qual cilindro está detonando, devido à velocidade do pistão e um monte de fatores. Aí eu consigo atrasar o ponto só daquele cilindro que teve a combustão espontânea. Porque não necessariamente os quatro estão tendo uma sequência. Pode até acontecer, mas pode ser que ocorra só em um. Tem um carvão ali, a combustão espontânea também se dá para um carvão que forma na cabeça do pistão. Vamos falar, teve a combustão e esse carvão ficou incandescente. Aí ele não se apaga, ele está lá, incandescente. Aí na próxima admissão de ar combustível, quando vai comprimir, ele está incandescente, ele já entra em combustão espontânea. Só para recapitular, a combustão espontânea que eu mencionei antes é só pela pressão. Aumentou a pressão dentro da câmara, aumentou a temperatura, já entra em combustão espontânea, lá do fator do fogo. No caso aqui, se eu já tenho um carvão em cima da cabeça do pistão, já está incandescente, nem precisa aumentar muito a pressão. Mas só comprimir ali já entra já se inflama. Posição da borboleta. Daqui você vai perceber que agora eu tenho aqui um corpo de borboleta, não está tão nítido aqui, mas tem um corpo de borboleta que nele hoje é sem cabo de acelerador. Então nele eu vou ter um motor que abre e fecha a borboleta e também vou ter um sensor que lê a posição que está essa borboleta. Hoje é pista dupla, tá? Que eu consigo ler para ter uma precisão na minha leitura. Sensor de temperatura da água, que você já conhece. Sensor de temperatura do ar, que eu também já falei. A sonda lambda, que eu também já falei. De detonação, que eu também já falei. Interruptor de embreagem. Eu também saber se eu vou controlar a minha marcha lenta, derrubar mais a marcha lenta, ou deixar a borboleta um pouco aberta. Se eu tiver com o pé fora da embreagem, não pisei na embreagem, eu não preciso deixar a marcha lenta amortecer a borboleta de aceleração.
Então, pisei na embreagem, já cai e controla a marcha lenta. Interruptor de freio, também preciso saber quando estou usando freio, tem estratégias. Aqui, ó, sensor de aceleração. Agora não tenho mais cabo de acelerador. Eu tenho aqui no meu pedal do acelerador um sensor que, né, vai ter ligação elétrica lá com o módulo. E conforme a posição que está no meu pedal do acelerador, ele está enviando a informação para o módulo. E o módulo está abrindo a borboleta aqui no corpo. Cadê o corpo? Perdi o corpo. Tá aqui, ó. Está abrindo a borboleta aqui no corpo. Abrindo e fechando a borboleta do corpo de borboletas. Corpo da mariposa. Body mariposa. Sei lá, só pode misturar tudo isso. Mas eu ia falar outro negócio aqui. Era conhecido como TBI. Corpo de borboleta. Chegou no final desse lado aqui, sensores, sim. Agora vamos ver os atuadores, não vai mudar muita coisa. O conector diagnóstico, lindo, maravilhoso. Padrão ABD aqui, ó. Modificou também. Olha aqui minha bomba de combustível, que vai interna ao tanque. No passado eu tinha interno ao tanque, tinha do lado de fora do tanque também, tá? Alguns carros de Monza, EFI, era do lado de fora do tanque. Olha aqui minhas 4 válvulas injetoras, mais conhecidas como bico injetor. Olha aqui minha bobina de ignição de alta potência. Olha aqui meu atuador da borboleta. Deixa eu ver se eu não confundi alguma coisa aqui. Que é isso aqui? Tá, porque aqui ele está falando do sensor, que aqui como é sensor desse lado, é um sensor que vai na posição da borboleta. E aqui é o atuador. Pode ver que é o mesmo corpo de borboleta, porém aqui está falando, frisando o atuador, que é o motor que eu mencionei lá do outro lado, né? Que é o motor que abre a borboleta conforme a posição do seu pé lá no acelerador. Aqui a sonda lambda, como eu já falei para vocês. Olha aqui, a sonda lambda secundária, colocaram aqui pro lado do atuador. O que acontece? Sonda lambda secundária. Também com aumento na precisão assim, de baixar a emissão de poluentes, foi colocada uma sonda lambda antes do catalisador. Na verdade, antes do catalisador já tinha, né? Acho que tem nesse material, vamos falar um pouco do catalisador. Foi colocado uma sonda lambda após o catalisador, que já tinha anterior, mas aí que tá, o catalisador, ele tá ali para fazer a conversão catalítica dos gases nocivos para inofensivo. Eu sempre falo que não é totalmente inofensivo, não vai colocar a boca lá no escapamento para tomar aquela água que sai lá, não. Então essa sonda ela vai estar monitorando se realmente está havendo a conversão catalítica. Se não tiver, uma hora que vocês vierem fazer comigo um curso de osciloscópio, um curso de injeção eletrônica, né? De injeção já usa osciloscópio. Até no próprio scanner a gente consegue ver se a sonda 2 está trabalhando de acordo, tá? Tem um parâmetro aí. Talvez até tenha nesse material. Olha aqui a válvula do canister novamente. Deixa eu achar o cursor aqui. Achei. A válvula do canister novamente. Olha ela aqui, que você já sabe, que é aquela camp. Tem uma luz no painel EPC. Lâmpada de controle eletrônico no motor. Teve alguma anomalia no sistema de injeção ou ignição? Hoje você fala sistema de injeção e ignição, tá? Não falo só injeção, não. Por mais que eles trabalham junto, mas eu falo sistema de injeção e ignição. Me acende essa luz, essa indicação EPC no painel. Perfeito? Bora acelerar? Aqui eu estou detalhando mais cada um deles, tá? O sensor de rotação, pegar na traseira do virabrequim de alguns modelos, ó. Tem aqui uma roda fônica. Essa roda fônica, eu vou falar o mais básico dela, tá? 60 dentes menos 2. Por quê? Que é o princípio de partida, de início da contagem, da minha programação lá, da contagem. Aqui, ó, faltando aqui 2 dentes, ó. Marca de referência, vão de 2 dentes. 60 menos 2. Faltando que é poder eu ter o início da minha contagem, da minha rotação. Eu tenho minha referência em relação lá com o sensor de fase. Aqui ainda é de rotação, deixa eu ver. Essa roda fônica é um gerador de pulso. E sensor de rotação. Sensor de fase, vai lá no comando, vai ter alguns dentes aqui, ó, fixado ao comando, que vai te mostrar bem qual fase que está o motor. Admissão, compressão, expansão, escapamento. Não é bem assim do tempo do motor, tá? Mas vai ter, conforme a posição aqui também, uma estratégia de que posição vai estar lá a da rotação do motor.
ou eu vou ter aquela estratégia de adiantar, atrasar ponto, várias estratégias, tá? O sensor de temperatura tá falando da água, mas é do líquido de arrefecimento, tá? É a temperatura do motor. Tem alguns modelos, tá? Reação elétrica. Olha aqui, ó, NTC, negativo, temperatura e coeficiente. O que quer dizer isso aqui, ó? NTC. NTC, quanto maior a temperatura, menor a minha resistência, ok? Negativo, temperatura, coeficiente. Quanto maior a temperatura, diminui a resistência. O que o módulo lê? Aqui não está o módulo, mas o plug vai aqui. O que o módulo está lendo? Ele manda uma alimentação aqui, ó, conforme a variação, que aqui vai ter uma resistência. Variou a resistência, variou a tensão que volta para ele aqui, ó. Variou a tensão que volta para ele. Quanto menor a resistência, maior o valor de tensão. Aí ele tem estratégia para cada valor de tensão, ele tem uma estratégia para o tempo de ação e também, conforme lá outras informações, para o tempo de ignição, ponto de ignição. Opa, deixa eu ver aqui no gráfico. Olha aqui minha resistência. Vamos pegar aqui o eixo. Cadê o meu cursor? Vou pegar o eixo aqui, confirmando aqui, ó. Minha temperatura. Não tem valores aqui, números, mas vamos pegar aqui, ó. Minha resistência. Vou colocar que fala aqui 200 ohms, né? Minha resistência 200 ohms. 200 ohms, porque o motor ele começa frio, né? Depois vai aquecendo. Não tem valores aqui, mas acredita em mim, tá? Vou pegar como referência 200 ohms aqui e 10 graus aqui. Então olha aqui, ó. Tá aumentando a temperatura, tá, vou pegar como exemplo esse que já está tracejado. 200 ohms aqui e 10 graus aqui. Agora está aumentando a temperatura. Vou pegar esse ponto do gráfico aqui, ó. Essa curva aqui. Vamos pegar como exemplo de como está bem distante lá. Vou pegar mais aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí eu falei 10 graus, né? Então vamos falar que aqui 15 graus. E aqui 150 ohms. Vamos chutar isso aí, né? Tá um pouquinho para baixo, né? 140 ohms. 140 ohms, 15 graus. Opa, a temperatura aumentou. Vamos chamar isso daqui, eu falei ali 10, 15, 20, 30. Vou chamar de 40 graus. Aqui 40 graus, a minha resistência diminuiu. Esse é o meu eixo aqui, né? Lá em cima tem uma resistência maior, aqui embaixo tem uma resistência menor. Aqui tem uma temperatura menor, aqui tem uma temperatura maior. Quanto maior minha temperatura, menor minha resistência, tá? É o inverso aqui, o NTC. Sensor de pressão no coletor de admissão. Tem aqui, ó, um elemento semicondutor, conforme o ar que entra para dentro do motor, vibra esse elemento aqui, ó. Uma cápsula piezoelétrica, que é um material semicondutor. Conforme eu tenho a pressão aqui, ó, aí ele varia também varia a resistência e vai variar a tensão aqui no terminal, que vai enviar lá para o módulo a informação da pressão, também é calculado, né? Vamos falar assim, é programado, né? É programado no módulo, conforme os valores de tensão, aí tem um valor lá de pressão e a estratégia que o módulo vai seguir. Então, é em banco de dados. Gente, só uma coisa, na área automotiva, o módulo não calcula banco de dados, comparações com banco de dados, e toma uma estratégia conforme a programação lá do programador. A aeronave, sim, a aeronave calcula o tempo todo, milésimo de segundo. Aqui, ó, tem uma tomada de ar aqui, tá? Depressão do coletor de admissão, faz a variação aqui o diagrama de silício aqui, ó. Silício é o material semicondutor. Olha o desenho dele aqui, ó. Esse sensor de massa de ar, no passado eu utilizava bastante. Conforme tem um fluxo de ar admitido aqui, ó, e aqui dentro tem um tubo de medição.
Deixa eu ver se tem o tubo aquecido, eletrônico sensor, elemento sensor. Ele daqui não mostra, mas conforme circula uma corrente elétrica no sensor, conforme o ar que entra aqui, ele tira a temperatura do sensorzinho que está aquecido pela corrente elétrica. Então teve uma variação na resistência dele, ou seja, passou um ar, mudou a resistência, mudou o valor de tensão, o módulo também sabe tomar a estratégia. Sensor de fluxo de ar. Eu consigo com ele ter o tempo de injeção, mapa de ignição, também tem bastante estratégia para tomar. Na verdade, nem o sensor trabalha sozinho. A estratégia do módulo ele vai ter conforme informações de vários sensores que chegam para ele. Ok? Tubo de admissão. Tá aqui, ó, o elemento sensor. Esse aqui ainda não tá também para ver uma lingueta que aquece e o ar passa e resfria ela, tá? Aí daqui um circuitinho eletrônico, tá? O elemento sensor aqui dentro, que o ar circula aqui, ó. O ar circula e faz uma variação aqui na temperatura e varia a corrente elétrica. Tá isso aqui, eletrônico sensor. Não. Outro sensor de fluxo de ar, tá mais antigo ainda, por borboleta. Conforme o fluxo passa, aqui tem não é bem uma borboleta, mas uma haste que ela se movimenta conforme passa o fluxo de ar e tem uma variação aqui na resistência e envia para o módulo. Olha aqui o trabalho dela aqui, ó. Parece uma borboleta mesmo. Porém, com a passagem de ar, esse aqui, tá? Com a passagem de ar, eu tenho a variação na leitura, é um potenciômetro, tá? E manda informação lá para o módulo toma uma estratégia. Bem mais dos primórdios também. Sensor NTC de temperatura do ar de admissão, também NTC. Sensor de velocidade. O que acontece? Para quem já avançou em elétrica, um núcleo aqui, uma espiral de fio em volta desse núcleo, quando eu tenho uma excitação aqui, ó, sinal de pulso, gera aqui, ó, gera um campo eletromagnético aqui em volta, que gera pulsos elétricos aqui, ó, o sinal aqui, ó. O sinal elétrico, o sinal do sensor, o sensor indutivo. Eu tenho uma excitação aqui, eu tenho uma bobina de fio em volta do núcleo, eu excitei os elétrons da última camada de valência do cobre e gerou aqui um campo eletromagnético e gerou um sinal elétrico e o módulo está lendo esse sinal aqui, tá? N posições aqui, N valores, o módulo está interpretando. Ele vai lá na caixa de câmbio, sensor de velocidade do veículo. Com o sistema ABS, há carro que ainda utiliza um sensor no câmbio e mais a leitura do sensor da roda. Mas se utiliza muito mais o sensor da roda hoje para a estratégia de velocidade do veículo. Perdão. Olha aqui o corpo de borboleta. Agora eu tenho aqui, ó, um motor. Cadê o motor? Tem essa engrenagem aqui, ó, aqui vai um motor, não estou vendo o motor aqui, mas ele vai um motor aqui e ele traciona, conforme a alimentação elétrica, ele traciona aqui essa engrenagem e abre e fecha a borboleta. Tá? Mira com o motor daqui, mas aí tem o sensor de posição da borboleta, esse aqui, ó, daqui é mais antigo que misturaram com esse aqui. Tá aqui o corpo de borboleta. Sensor de detonação, ó, sensor Kinect. Sensor de detonação, tem veículo que utilizam 2, tá? E tem veículo que utilizam só, utilizam 2. Vou tomar um suquinho aqui, tá engasopando. Na verdade tem uma água aqui, tomar uma água também. Engasopando foi boa. Tá pipocando. Então, eu tenho um ponto de ignição, porém conforme eu sofro a detonação, no sensor 1, sensor 2, aí me gera uma vibração, um choque. Aí gera um pulsos elétricos, chega lá para o módulo. Eu tenho ciclos, né, de choque. Chegar para o módulo tem a estratégia de atrasar o ponto de ignição para diminuir a emissão de poluente e também preservar a vida útil do motor. Sensor de oxigênio.
Olha aqui, que maravilha. Nossa sonda lambda envia para o módulo um sinal de tensão entre 0 e 0,9 volts, referente à quantidade de oxigênio dos gases de escapamento. Olha aqui, eu tenho aqui o meu sensor de oxigênio. Olha aqui um multímetro ligado aqui, ó, 0,2 volts. Eu sei que tem volts, tá? E tá passando aqui meu teor de oxigênio, ó. Tá passando gás de escape, é o teor de oxigênio. Vocês vão ver aqui, ó, o motor, a queima da combustão. Aqui admitiu a mistura, né? Ar combustível, a queima da combustão. Depois saiu pelo escapamento. A sonda tá lendo aqui, ó. O 2 aqui, ó. O 2 é meu sensor de oxigênio. A sonda está lendo, a sonda antes do catalisador. Tá aqui meu catalisador, ó. E a sonda aqui depois do catalisador. Eu vou falar um pouco dele aqui, que eu não sei se ele vai ter outra imagem dele mais detalhado. Mas olha aqui, ó, os gases nocivos da combustão: H2O, CO2, HC, que é hidrocarboneto, CO, óxido de carbono, NOx, óxido nitroso, N2. Isso aqui é totalmente nocivo. Tá aqui meu catalisador, que ele tem metais nobres, arsênio. Se não tiver na frente aqui, ó, depois eu me lembrar que eu falo para vocês. Aqui eu tenho uma conversão catalítica, conforme eu tenho essa mistura de gases aqui, ó, eu tenho uma conversão catalítica com esses metais nobres. E qual que é o objetivo? Eu fazer uma conversão para o meu resíduo aqui, ó, da combustão sair inofensivo, ó. H2O, N2, acaba saindo também, e CO2. Então daqui eu falo que sempre que é menos nocivo, né? Não é totalmente inofensivo. Então esse é o objetivo do catalisador, fazer uma conversão catalítica dos gases nocivos em gases inofensivos. Como que ele faz isso aqui, ó? Puramente, vamos falar assim, mecânico e químico, né? Conforme os gases resíduos da combustão vêm aqui, ó, pelo tubo de escape, a conversão catalítica. O meu módulo está lendo aqui pela sonda lambda para poder trabalhar no tempo de injeção lá do bico, ó, o bico aqui, ó, para poder, ó, peraí, aumenta o tempo de injeção, diminui o tempo de injeção. Mas e aí, esse catalisador está convertendo bem? Ele está bom? Será que aqui está variando muito? Está variando? Ele está assim, recebendo esse sinal, está variando. Então, ele faz uma comparação com isso aqui, vamos baixar mais esse tempo de injeção aqui, está poluindo ainda. Ok? Esse aqui, ó, gera um arsenoide que está, cadê de novo, o multímetro 0,2 a 0,9 até 1 volt. Essa sonda aqui vai estar fazendo isso, ó. Olha aqui, ó, desenhado aqui, né? Daqui é antes do catalisador, 0,2 a 0,9 volts, chega até 1 volt. Se esse cara aqui, ó, tiver com a mesma variação desse, 0,2 a 0,9 volts, eu tenho um problema aqui no meu catalisador, não está fazendo a conversão catalítica. Para garantir que ele está bom, esse cara aqui, ó, vai estar lá, se eu colocar um multímetro aqui também, nessa sonda pós-catalisador, ela vai estar 0,4, 0,45, às vezes até 0,50, mas só nisso. Vamos falar isso, 0,4, 0,5, 0,4, 0,5, 0,4, 0,5, ali em marcha lenta, ok? Se tiver igual, o sinal da sonda 2 estiver igual ou bem próximo de igual da sonda 1, eu tenho um problema aqui no meu catalisador, não está fazendo a conversão. Pode até ser que devido a algum problema, até algum choque mecânico, estourou aqui a cerâmica e os metais nobres e está passando os gases aqui, ó, direto sem fazer a conversão, ok? E saindo lá no escapamento. Olha aqui, vamos ver se dá para entender um pouco aqui, ó. Toda sonda tem uma entrada aqui de um ar atmosférico, ó. Pela cápsula dela não é totalmente blindada. Tem um ar atmosférico entrando aqui, ó. Então é uma comparação que é feita. Olha aqui, ó, para mistura rica. A mistura rica. Tem aqui os gases de escapamento passando, ó. Eu tenho aqui
O2, O2, O2. Ok? Olha quanto que eu tenho aqui, ó. Tem uma, duas, três moléculas. Estou chamando de molécula, tá? Não é elemento porque tem um 2 aí, ó. Tenho 3 moléculas de O2. Compara com isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 3 moléculas de O2. 9 moléculas de ar. Ó. Na minha sonda eu tenho aqui um cone de dióxido de zinco, um eletrodo interno de platina. Conforme esses gases que passam aqui, ó, eu tenho uma reação desse teor de oxigênio que está passando aqui, ó. Tá vendo? Tem só 3 moléculas de O2. Eu tenho uma reação química, não está o fio aqui, mas eu vou estar enviando informação lá para o módulo que minha mistura aqui está rica. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Tem pouco oxigênio. Vamos falar em comparação, estou comparando essa molécula aqui, ó, essas moléculas aqui de oxigênio com essas. Então, peraí, tá faltando oxigênio aqui, ó. Então minha mistura está rica. Por outro lado, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 moléculas de oxigênio aqui, ó, em volta dessa minha sonda. Então, se eu for comparar com esse ar que eu tenho aqui dentro, ó, e esse que está aqui fora, eu tive aqui uma oxidação que ela identificou, a variação que teve aqui de tensão, ela já identificou que está uma mistura pobre. Então, se eu for comparar, peraí, aqui, vamos falar do lado de fora só, aqui só tem 3 moléculas de O2. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí, tô rico em oxigênio, então tô o quê? Tô pobre em combustível. Deu para entender um pouco aí, galera? Tá? Daqui é interessante, começa a parar, raciocinar, concentrar, pensar. Então é interessante pensar. Lembrar da tia Cotinha na escola, química, né? Eu sempre menciono tia Cotinha. Então vamos ver nos meus vídeos anteriores aí, sempre menciono tia Cotinha. Deu para entender um pouco aí? Vamos avançar aqui. Tem mais conteúdo aqui. Olha aqui, ele aqui, a peça que já é mais conhecida de vocês, esse é o de oxigênio. Olha aqui a variação no gráfico aqui, né? Ó. 1000 milivolts, né? Que é, deixa eu descer mais aqui. 1000 milivolts, que é 1 volt. 500 milivolts, meio volt, 0. O 0, 500, 1000 milivolts. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Sumiu o cursor. 0,9, 0,5. Mistura rica. 1, né? 1 ideal. 1,05, 1,1, 1,15, né? Tá ali. Mistura pobre. Isso aqui é que, né, um gráfico que se forma, você olhando só, se você for só montar um gráfico com valores, eixo Y, eixo X, você encontra isso, tá? 1000 milivolts, mistura rica. Aqui dá mais ou menos, 500 milivolts. 500 milivolts, ideal. Aqui, 0, né? No caso aqui, deve estar dando 200 milivolts. Tá baixando, né? 100 milivolts. Mistura pobre. Ok? Motor de passo, conforme estratégia de marcha lenta, ele recebe alimentação aqui, ele atua, gira aqui, ele tem uma rosca sem fim, ele avança ou diminui o obturador, fechando ou abrindo a passagem de ar sobre e sob a borboleta. Mas hoje é um atuador da válvula borboleta, ela que abre e fecha. Mesmo assim, você tem uma derivação, tem uma passagem de ar adicional ao lado do corpo de borboleta.
A bomba de combustível vai imersa dentro do tanque lá de combustível, dentro do combustível. Tem aqui o flutuador, que é do sensor de nível, que o pessoal chama de boia, né? Tem uma bomba, é uma bomba elétrica, tem um lado de sucção, a bomba, motor elétrico, né? A válvula de retenção, é um lado de pressão. Ela também tem uma válvula limitadora de pressão, e também tem que ter uma válvula de alívio. Quando estrangular alguma coisa, ela alivia a pressão dentro dela mesmo. O regulador de pressão tem que ter, quando você pisa no acelerador, o que acontece? A pressão cai. O regulador tem que estar controlando essa pressão, senão o veículo dá um buraco. Já ajuda como diagnóstico, né? Pisou no acelerador com tudo, o que acontece? O que aumenta a pressão? A restrição. Quando você pisa no acelerador com tudo, o bico aumenta o tempo de injeção. Então abre a passagem, abriu a passagem, cai a pressão. Porém, tem que ter uma válvula reguladora de pressão para essa pressão não cair demasiado. Ela controla ali a pressão, ok? Senão, dá um buraco toda hora que você pisar de uma vez no acelerador. No passado, no carburador, quem viu minha aula de carburador, era o bico não, a bengalinha injetora, né, o pessoal chamava na época. A bengalinha, você pisava, que era rápida, né? Você pisava, já tinha que dosar, porque o arrasto de ar é muito grande. Você tinha que ter uma dosagem suplementar, vamos falar assim. Avançando. Injetor de combustível, vou falar desse aqui, ó. Eu tenho aqui a entrada de combustível, aqui onde vai alimentar a bobininha elétrica. Conforme o módulo manda um sinal elétrico aqui, alimenta a bobina, é um eletroímã, sobe para um levante da agulha. Levante da agulha, tem um combustível aqui sob pressão, o combustível passa pela agulha aqui, tem uns furos dosados, é pulverizado. O combustível tem que ser pulverizado na câmera, não pode ser em líquido. Vai ver que a gente pega o bico, põe na máquina, tá lá, mijando lá, o carro dá problema também. Não pode ficar sem combustível e também não pode combustível mijando, tem que ser pulverizado. Aqui o desenho da flauta que eu falei, né? Tá em corte aqui, um tubo distribuidor, tá lá o combustível, tá alimentando aqui constantemente o bico, o combustível sob pressão. Foi alimentado aqui o bico, né? A válvula injetora. Tem um tempo de injeção que está sendo pulverizado no coletor de admissão, que é um sistema de injeção indireta. Aqui no coletor, aqui já está no cabeçote, aqui o tubo de admissão. Olha aqui o catalisador. Aqui o revestimento. Platina e ródio. E tem mais um aqui, ó. Daqui não é 3 vias. Aqui a conversão catalítica. Revestimento de lavagem, camada intermediária, monólito, né? Que é o que vai estar segurando a construção dele, vai estar segurando os metais nobres. E tá aqui o metal nobre, platina e ródio. Esse aqui 2 vias, vamos ver se tem algum 3 vias aqui. Olha aqui, ó. NOx vira N2, hidrocarboneto vira CO2, mais H2O, e o CO vira CO2, com a conversão catalítica. E muito obrigado, já? Foi rápido até. Viram aí? Não quis deixar maçante, porque isso tem muitas informações, muitos detalhes. Eu sei que, como eu já mencionei, tem amigos da área automotiva já de cabeça branca, que nem eu, né? Na área automotiva, acho que toda a área, né? Mas todo mundo se dedica, se propõe a se dedicar, estudar, fazer bem feito, faz com prazer as coisas, veste a camisa da empresa, na sua empresa ou na empresa de outra pessoa, veste a camisa, se dedica, fica de cabelo branco. E outros ficam careca. Brincadeira da parte, é coisa da natureza nossa mesmo. Mas realmente, por isso que eu falo, os amigos aí que já estão careca ou cabelo branco, de saber que tem muita informação aí atrás disso. Tem muita informação, muita. Teste, diagnóstico, estratégia de funcionamento,
Cada caso é um caso de sistema, de fabricante, mas espero que eu tenha conseguido passar um pouco aí daquela sequência de, no passado, era alimentação de combustível por meio de arrasto. Como o pessoal fala, meu carro tem um turbinado aspirado, isso mesmo. Meu carro é aspirado. É lógico, é trabalhado para poder esse fluxo descer com maior facilidade. Porque a coisa mais difícil que tem é colocar ar para dentro do motor. Não sei se os irmãos, falo irmão de costume, tá? Os amigos já perceberam, na fase fria o carro anda bem. Nossa, o carro anda bem pra caramba. Sai com o carro frio, nossa, começa a esquentar, começa a ficar difícil, o carro não vai, tá puxando a carreta. Porque na fase fria o ar é mais denso, né? O ambiente é mais denso, ele entra com facilidade para dentro do motor. E depois está quente, o próprio clima está quente, o motor já está quente, tem a dificuldade de entrar ar para dentro do motor. Então, por isso, se pule, melhora o sistema para poder puxar ar para dentro do motor. Aí o motor aspirado. Tem um motor que já é forçado o ar para dentro. Com o quê? Com supercharge, né? Ou com turbocharge, tá? Meu carro é turbinado. Para que o turbo? Para poder facilitar a alimentação de ar dentro do motor. Aí com isso também tem que ser trabalhado a alimentação de combustível para entrar naquela estequiometria. Peraí, carro turbo gasta mais? Não gasta mais. Carro turbo é mais econômico. É lógico, se for mexer a potência lá em cima, né? Botar muita cavalaria, pressão alta no turbo para competição, vai gastar mesmo. Mas se for para melhorar a performance, você consegue trabalhar com a pressão de acordo, que ele vai estar alimentando, como eu acabei de falar, ele vai estar pegando o ar atmosférico e jogando para dentro da cabeça do pistão. Depois vai trabalhar a dosagem de combustível e vai ter lá se aproximar bem da estequiometria. E com isso o carro vai ser econômico. Então, tem muitos detalhes no nosso motor combustão interna. Então, no passado era por arrasto. O pistão desceu, puxa o combustível da cuba. Depois, injeção indireta no coletor de admissão. Ou até no cabeçote, coletor de admissão. E depois, injeção direta na câmara de combustão. Assim como no diesel, não deu para falar diesel aqui, o objetivo é a injeção eletrônica de combustível e alimentação, né? Continuação de alimentação. E agora estamos aí, né? Já é presente veículos eletrificados. Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês? O objetivo é avançar com mais live no Instagram. Vou deixar na descrição aqui no vídeo, que ele vai estar no YouTube. Esse vídeo vai estar no YouTube. O que eu peço para vocês? Se inscreva no canal, dá o joinha, curte, compartilhe, isso é o primordial, compartilhe com seus amigos, sabe, de repente você, eu estou aí tanto tempo na automotiva, tem um amigo, um sobrinho, um primo, ele quer aprender um pouco, mas eu não consigo parar para explicar a ele, deixa eu mandar a aula do professor Cristiano lá, da Carhead, deixa eu mandar para ele começar a pegar gosto. Então, siga, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, com o seu grupo lá de amigos, de WhatsApp, de arrancada, de happy hour, de tudo, da família, compartilha com todo mundo lá. Dá um joinha, se inscreva e eu vou te pedir também, vai lá e siga a Carhead no Instagram, porque eu preciso de 1000 seguidores para poder começar a fazer live no Instagram. Eu consegui até um tempo atrás, eu conseguia. Agora teve uma mudança no Instagram, teve uma atualização e não estou conseguindo mais. Tá? Então estou deixando gravado, ainda falta também eu me estruturar aqui para fazer live ao vivo mesmo no YouTube, aqui no YouTube, e é legal que a galera manda pergunta, a gente para um pouco, faz umas perguntas, vê o que acha, envolvimento, né? A dinâmica é bem melhor. Então logo vou estar fazendo ao vivo, por enquanto está sendo gravado, tá? Então eu tenho outra coisa para falar para vocês, já falei do YouTube, já falei para me seguir lá no Instagram também, mesma coisa, manda pra galera, tem bastante vídeo meu lá no Instagram. Como que tá? Vou deixar na descrição, mas eu vou falar, tá? Carhead 10. Carhead, de cabeça, não é head de vermelho. Carhead 10, lá no Instagram. Vai lá, procura a Carhead, entra lá, siga a Carhead
Vê lá bastante coisa, bastante dica que eu tenho. Tem bastante dica voltada para manutenção e também para propaganda aqui da minha loja, propaganda dos cursos, é o que eu vou falar agora. O que acontece? Temos curso aqui, todo curso que você imaginar da área automotiva. Eu quero um curso de veículos elétricos. Basta ter procura, já tem os parceiros certos, os carros certos para trazer. Eu sou formado, pós-graduado em motor de combustão interna e pós-graduado em veículos elétricos e híbridos pelo Senai. Também já fui professor do Senai. E tem vários cursos na área automotiva. Começando de elétrica, multímetro, sistema de carga e partida, que é alternador, motor de partida e bateria. Tem a apresentação, né? Sinalização e iluminação. O que acontece? Todos os cursos, esse curso de elétrica, eu passo um fundamento de elétrica. Quer saber sentido da corrente conforme tem corrente, a tensão, resistência. E eu vou partindo para injeção eletrônica, airbag, ABS, teoria de funcionamento de ar-condicionado, mecânica, freio, suspensão, direção, motor de combustão interna, transmissão mecânica e teoria de funcionamento de transmissão automática. Freio, eu falo também tem freios ABS. Tem só de freios ABS e lá em freios convencionais tem a teoria de funcionamento de freio. Esses são vários cursos assim, mais aprofundados. Mas fora isso, eu tenho um projeto, quem me seguir no Instagram, quem já viu aqui também no YouTube, eu tenho um projeto de curso gratuito para adolescentes carentes. Tá? É um projeto antigo e já faz um ano que resolvi colocar em prática. Está rodando a primeira turma, tá para acabar, vai acabar 14 de dezembro. E já estou com um projeto, já estou lançando, já estou estruturando para o próximo ano. Só que para esse próximo ano vai ser um curso por módulos. Vai ter bolsa para adolescentes carentes e para assim, então esse novo curso vai ser de 16 anos em diante, não tem limite de idade. Esse que está rodando é 14 a 16 anos, tá? Que vai acabar em dezembro. 14 a 18 anos, totalmente gratuito. Até o café da manhã é gratuito. Esse novo de 2026, ele é um curso que vai ter bolsa, vai ter um número de bolsa para 16 a 18 anos. Eu tenho 18 anos, é gratuito. Bolsa, 16 a 18 anos. 19 anos em diante, paga uma taxa uma coisa bem tranquila, só para poder o quê? Eu consegui recursos. Porque nesse piloto que rodou, eu senti muita dificuldade, eu tenho muitos parceiros, consegui muitos parceiros, ex-professores do Senai, muitos amigos, estão me ajudando bastante no café da garotada, mas eu senti falta de alguns recursos. Temos carro aqui para teste, tem carro da oficina para desmontar, montar, eu senti falta de alguns recursos. Então, qual que é o objetivo dessa taxa mínima que ele está cobrando dos 19 anos em diante? Buscar mais recursos. Outro tipo de motor, colocar um motor diesel, outros tipos de motores. Eu tenho um motor que é um mocap, vocês vão ver ali, ó, tem um mocap ali, ó. Tem um mocap, olha lá. Olha lá, o mocap ali, ó. É um motor GM, tá? Tá com o motor, tá com um jeito de funcionar. Vou botar combustível, tacar fogo, dá para fazer muita coisa ali, carga de partida, sincronismo, injeção eletrônica, arrefecimento, lubrificação. Então, diferencial, preciso comprar bastante recursos para poder desenvolver mais cursos. Por isso vai ter uma taxa. Eu não estou estudando que valor que vai ser, mas vai ter uma bolsa, um certo número de bolsa para adolescente, né? Adolescente, garotada de 16 a 18 anos. Por que 16 anos em diante? Porque como vai vir maiores de idade, eu não vou colocar a garotada de 14 a 16 anos mais. 14 e 15 anos, então vai ser 16 anos em diante. Tá? Tem que seguir aí também algumas legislações. E para isso, o que eu falo? Também divulga isso para seus amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos. Compartilhe, tá? Vou estar lançando, mês que vem agora no começo, estou acabando de estruturar, já vou estar lançando, fazer um banner bacana aí, lançar. Vai ter bolsa, vai ter uma ficha para preencher, eu vejo muito ali a renda per capita, quantos moram na casa para esses bolsistas, quantos moram na casa, para quem realmente precisa. O que eu estou abrindo também? Para quem está desempregado, chegou para mim, está com carteira profissional, mostrou que está desempregado, também vai ter bolsa, está desempregado. Agora consegui um emprego, perdi a bolsa, sim. Consegui um emprego, né? Graças a Deus, Deus abençoou, tá trabalhando, vai pagar essa taxa mínima. Ou pode ser o contrário, estou pagando o curso,
fiquei desempregado. Não, legal, vamos lá. Acabou de receber o seguro-desemprego, agora vai ficar isento da taxa. Comecei a arrumar um trabalho de novo, antes de acabar o curso, os módulos estão rodando. Aí volta a pagar. Tranquilo? Como que é esse curso por módulo? Um exemplo que eu começo com carga e partida. Começo com elétrica, né? Elétrica, aí tem carga e partida em elétrica. Vou começar com elétrica. Hoje não adianta falar um curso mecânico de auto, a pessoa não vê elétrica, tem que ver elétrica, tem que ver, é técnico, hoje tem que ser técnico, não existe só mecânico, só eletricista, tem que ser técnico. Um exemplo, curso por módulos, roda o ano todo, vai começar em janeiro, segunda quinzena de janeiro, mas roda o ano todo. Começamos aí com elétrica, vai ver sistema de carga e partida, alternador, motor de partida, bateria, sinalização e iluminação, multímetro. E depois vamos falar, entrou em suspensão, depois direção, depois freio. Alguém entrar no módulo de freio, bicho, eu perdi suspensão, direção, elétrica, não perdeu. Por quê? Por módulo, o curso continua rodando o curso. Você vai continuar no curso, estou lá em freio, depois vou ver motor, vou ver transmissão, vou ver teoria de funcionamento de gestão eletrônica, teoria de funcionamento de eletrônica embarcada, airbag, ABS, vou ver teoria de funcionamento de ar-condicionado. Opa, lá no final, chegou de novo elétrica. Vou ver bateria, alternador, motor de partida, sinalização, iluminação, multímetro, né? Aquele fundamento de elétrica. Pronto, fechou o ciclo, fechou o curso. Entenderam como funciona o curso por módulo? Então ele não para. É lógico, tem um recesso no final do ano, tem um pequeno recesso no meio do ano, né? Para todo mundo estar descansado, pai de família, vai viajar com a garotada. Mas no final do ano também tem um recesso, Natal, Ano Novo, mas não para. Um exemplo, então paramos de freio no final do ano e acabou o modo de freio. No começo do ano novamente, começa em motores, vai estar circulando. Então, se o aluno falar, eu já conheço muito de motor, muito de câmbio, mas não conheço nada de freios, eu quero fazer suspensão, direção e freio, pode vir, vem no módulo, vai fazer suspensão, direção e freio. Nossa, eu quero começar amanhã e já está no meio de freio, não tem problema. Vamos dar um exemplo, o freio tem 4 aulas, eu perdi 2 aulas de freio, não tem problema, você começa, vai continuar vendo o curso, vai ver todo o módulo que você perdeu, né? Perdeu entre aspas, não perdeu, você começou no meio de freio. Quando chegar no meio de freio de novo, agora eu vi o assunto de freio que eu não tinha visto. Agora, e daqui eu já vi, foi de quando eu entrei. Na verdade, eu vou ter um pronome, né? Mas é um planejamento. Aí sim ele já se formou. Aí vamos elaborar o certificado, tudo, vai receber o certificado. A prova, uma provinha teórica básica, só para ver que fixou o conhecimento. E outra, 90% de prática. 90% de prática. Tem um quadro branco aqui para esboçar algumas coisas, mas não vamos ficar presos em teoria, porque o negócio eu estou estruturando 160 horas. O que acontece? O nome do curso é Mecânico de Autos, porém, vai sair um mecânico formado? Não, são 160 horas. É um curso bem tranquilo, bem para... não dá para falar, pessoal, não vou fazer porque eu tenho dinheiro. Não existe isso. Tá? E por enquanto é presencial. Não é online por enquanto. Logo vou estar estruturando também para termos curso online. Mais ou menos do jeito que teve aqui, porém compartilhando a tela pelo Google Meet. Vamos fazer. Eu estou estruturando ainda, tá? Montando material. Então é um valor irrisório, um valor que dá para fazer tranquilamente. Como que ele vai sair daqui? Ele pode sair procurando um serviço de auxiliar mecânico. Eu fiz o curso, tem aqui o curso. Peraí, mas todo mundo, ninguém é bobo. Todo mundo fez um curso, vai sair crânio, saiu da faculdade, vai sair, não. O que você vai fazer? Você vai estagiar. Pode ser que seja na Carred, pode ser, quem sabe? Quem sabe alguém se destaca, vem trabalhar comigo. Quem sabe alguém se destaca, vira meu sócio, olha lá. Então pode ser na Carred, pode ser na Carred, ainda mais aqueles que estão desempregados. O pessoal me chama de professor, ou Cristiano, posso vir nos dias? A gente faz um contratinho aí de prestação de serviço, faz contrato de prestação de serviço, e vem aqui, porque você vai virar um profissional, realmente se tiver interesse, pegar aqui os conhecimentos nas aulas e começar a trabalhar na área, começar a colocar a mão na massa, aí cada dia vai ser uma surpresa diferente. Aqui a gente enriquece as aulas
Principalmente quando os alunos fazem pergunta, tem que fazer pergunta. O que enriquece a aula são as perguntas. Vai pegar essa informação e vai. Eu não nego nada, eu falo, vamos abrir o capô, vamos ver, vamos desmontar alguma parte, vamos entender como funciona. Muito importante isso que eu acabei de falar, entender como funciona. Você entende como funciona o sistema, você resolve um monte de problemas. Teve um pouquinho que a gente olhou aqui, injeção eletrônica. Você entendeu como funciona o sistema, você já raciocina e resolve um monte de coisa. Dá para lembrar aqui alguma coisa na hora aqui para vocês, mas um monte de coisa que eu resolvi foi só entender o sistema. Quer ver? Só o trabalho da sonda. Ou seja, se o catalisador não está convertendo. Perfeito, meus irmãos. Então, faça isso. Se inscreva no canal. Ative aí o sininho para todas as notificações. Dá um like, compartilhe, tá? E o que eu vou falar para vocês? Não somos nada nesse mundo sem a presença de um Todo-Poderoso, tá? Então Deus está com nós, Deus nos dá energia. Eu quero que os irmãos sempre pensem que hoje está bom, nunca pode falar hoje está ruim, hoje está bom, amanhã vai estar muito melhor, amanhã vai estar excelente, hoje já está excelente, fala a verdade. A gente reclama de barriga cheia, mania nossa de reclamar. Olha quanta coisa maravilhosa Deus dá pra gente, olha em sua volta. Olha para sua família, olha em sua volta, olha seus filhos, seus parentes, olha a bênção que Deus te deu. O irmão que está na área automotiva, está começando agora, o irmão que já tem oficina. A oficina está vazia, faz parte do processo, Para a gente fortificar aqui, ó, Deus dá provas para a gente fortificar, para ver se está com Ele mesmo. E depois só vem glória. A gente tem que ter nosso jeito de ser, nosso comportamento, sempre com fé em Deus, agindo com retidão, agindo justo e perfeito, tendo respeito pelo indivíduo. Só tem glória na nossa vida, tá? Sempre caminho do reino, lendo a palavra. Eu não tenho nenhuma religião, não vou na missa, mas creio no Todo-Poderoso. Ele que te dá força para caminhar, para lutar, para abraçar seu filho, abraçar sua esposa, a força, a alegria que Deus coloca na nossa vida, né? Na nossa família, tá? Os clientes, tem cliente que a gente fica assim, mas depois a gente vê, são humanos igual a gente, que ele vem com uma preocupação, vem com uma expectativa, vem com um problema, que ele fala, os clientes falam, tô com um problema, o problema é dele, o problema é do carro, tá? A gente tá ali para intermediar, também a gente não pega o problema pra gente, a gente intermedia, vê o que precisa, toma aqui. Aí ele, sei lá o que ele vai fazer, vai fazer empréstimo, vai pegar, não sei, mas vai solucionar o problema do carro. O problema é do carro, tá? Então fiquem com Deus, fiquem com paz, saúde, tranquilidade, que tudo está na mão do nosso Todo-Poderoso, Senhor Deus, Criador do Universo, tá? Siga a Carhead, entra lá no Instagram, siga a Carhead, tem muita informações técnicas para vocês. Siga que esse projeto está iniciando agora, tá? Da nova turma. Fica atento que eu vou estar lançando bastante coisa, principalmente no Instagram. Perfeito? Fique com Deus, amém! Foi um prazer estar com vocês essa noite maravilhosa!